Bom dia Merinha, com muita alegria. Bom dia Jairo. Thanks God every day dessa terça-feira. Vamos lá juntos, né? Percorrendo essa semana. Nós estamos em Gálatas 5, versículo 16. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes o Espírito vos guie, já não estáis mais sobre a lei. Bom dia, Carol. E então, essa passagem, ela, na maioria das vezes, ela tem assim uma conotação religiosa, né? O que é uma conotação religiosa? Mais de acusação, né? Mais de quem tá caindo, né? Eita, Thalita, bom te ver aqui também. Então, quando a gente fala não satisfaça os apetites da carne, vai para os espíritos, né? Então, sempre a mensagem que a maioria das pessoas jogam em cima disso é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de culpa e normalmente voltada para a sexualidade, né? Bom dia, Li. E isso é muito ruim porque todas as vezes que tem acusação, nossa criança interna, ela tem a tendência de se rebelar e querer fazer o contrário, ou então de baixar a cabeça e falar sim, mas no fundo não está concordando. Então essa mensagem, olhada pelo lado religioso, é uma mensagem que mais nos atrapalha do que nos ajuda. Então é uma mensagem uma mensagem que é colocada muito de acusação, não que a mensagem esteja nos acusando de forma alguma, a palavra de Deus ela não está nos acusando, mas a mensagem que muitas pessoas trazem para nós em cima dessa passagem, ela é de acusação. E fica muito ruim quando é acusação. Fica pesado, fica de humilhação. É como se algumas pessoas pecassem e outras não, né? Na maioria das vezes, quem fala sobre essa passagem é como se estivesse em cima, né? Além de alguma coisa e não estivesse pecando. E na verdade todos nós pecamos, né? Diz a palavra, né? Então não é a questão de pecar ou de não pecar. É uma questão de aproximar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus ou não. Então, olhando por esse lado, ela fica muito mais amorosa, e ela é amorosa, porque na verdade a palavra de Deus é um livro de amor. O tempo todo Deus quer nos atrair, é por amor, não é por vingança, né? Principalmente nesse tempo, nós estamos vivendo a dispensação da graça. É um tempo, né? O que é a dispensação? É um tempo comprimido, né? Um tempo onde a graça, ela quer nos alcançar. Nós estamos vivendo nesse tempo. Este é o tempo de nós voltarmos para o amor de Deus. E é o tempo também de nós trazermos outras pessoas para sentir o amor de Deus. Este é o tempo que nós estamos vivendo, a dispensação da graça. Mas nós temos que ficar atentos, porque todo o tempo ele termina. Então sim, vai ter um outro tempo depois, mas agora é o tempo da graça de Deus, né? Bom dia, todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos. Então nós temos que ajustar o nosso coração e ajustar a nossa mentalidade para o amor de Deus. Porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo onde o amor de Deus, né, o amor perseguidor de Deus, ele o tempo todo ele tenta nos atrair para Ele. Para quê? Para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos o que Deus tem para nós e nós temos o que nós estamos vivendo. E isso tem que estar em comunhão. Nós precisamos avançar dia após dia para viver o melhor de Deus, que é o projeto de Deus para a nossa vida, né? Seja bem-vinda, Vivi. Então ontem nós falamos sobre as vozes, nós temos as vozes que tentam ou nos levar ou nos atrapalhar de alcançar o melhor de Deus, né? E ontem nós falamos rapidamente sobre essas vozes, vou só vou falar algumas características dessas vozes, né? Então a primeira voz que nós temos é a voz de Deus. E a voz de Deus, apesar de que é a primeira, é a mais importante e é a amorosa, né? Na verdade, a voz de Deus é uma voz baixa e suave.
Por isso que muito comum as pessoas falarem, né? Ah, você ouve a Deus, eu não consigo ouvir a Deus. Como é que a gente ouve Deus? Eu não ouvo, como é que ouve Deus, né? Esses dias a minha neta me perguntou: vovó, eu não estou ouvindo Jesus. Meu Deus, esse problema começa tão criança, né? Então, na verdade, muitas pessoas que têm amizade com Deus não ouvem a Deus. Então tem um trem estranho aí, né? Mas por que não ouvem a Deus? Não ouve Deus porque a voz dele é baixinha e suave. Se eu estou no meio de uma turbulência, se a minha vida é uma confusão, uma correria, eu só corro, eu não consigo nem respirar direito, muito difícil, no meio dessa confusão, eu conseguir ouvir a Deus, muito difícil. Imagina assim, um lago bem tranquilo, bem calminho, e você pega uma pedrinha pequenininha e joga. E essa pedrinha, ela consegue movimentar o lago inteiro, né? Assim também somos nós, se nós estamos calmos e quietos, se nós estamos pelo menos respirando. Qualquer vozinha que chega, a voz de Deus, a gente reconhece essa voz, porque o lago está sereno, está tranquilo. Agora tenta jogar uma pedrinha, não vai uma pedrinha não. No tranquilo você joga uma pedrinha. Na cachoeira você joga uma pedra desse tamanho e tenta perceber o que acontece. Acontece nada, porque a turbulência é tão grande que nem se gritasse ninguém ia ouvir. Então, para ouvir a voz de Deus, então é bom lembrar que Deus fala com o seu povo desde sempre. Se você pegar Gênesis, Apocalipse, você vê Deus falando. Então, é comum de Deus, é natural de Deus falar com o seu povo. Então, se eu, que sou povo de Deus, eu não estou ouvindo a Deus, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, que eu estou atrapalhando então de ouvir, porque ele fala, eu não estou ouvindo, mas não é porque ele não me fala, é porque eu não estou ouvindo. Então, uma das coisas que eu preciso fazer é acalmar um pouco, diminuir essa ansiedade, né? Semana passada nós falamos muito sobre a questão da ansiedade, nós vivemos nessa doideira, nessa loucura. Então, primeira coisa, diminuir essa agonia, diminuir esse barulho louco que está dentro de nós, para que a gente consiga ouvir a Deus. Essa é uma coisa. Mas tem outra coisa que eu vou falar no final também. A segunda voz que a gente ouve com muita frequência é a nossa própria voz. E qual o problema de ouvir a nossa própria voz? O problema é que a nossa voz, ela só pode falar de coisas que já aconteceram. Não tem como a nossa voz falar de coisas que vão acontecer, a não ser que eu esteja intencional nisso. Se eu for intencional, eu posso falar comigo de coisas que não aconteceram. Se eu for intencional, eu posso sonhar e falar. Eu posso ver e falar. Bom dia, Lielza. Se eu não for intencional, eu vou só falar as coisas que eu já vivi. Então a minha voz, ela vem dizendo, por exemplo, você já errou nisso, você vai fazer de novo. Você já quebrou a cara com fulano. Você já se decepcionou com não sei o quê. Então a voz, a nossa própria voz, ela é uma voz negativa naturalmente. Para ela ser uma voz positiva que me leva a viver coisas novas, eu tenho que ser intencional. Então eu entro no comando e eu falo comigo coisas que eu quero viver. Então isso ajuda muito quando eu faço visualizações. Então eu visualizo um futuro melhor, eu visualizo a realização dos meus sonhos, eu faço a prática da visualização com frequência e isso me traz uma voz diferente. Mas eu estou sendo intencional. Se eu deixar como tá para ver como é que fica, a minha voz é negativa. Então, naturalmente, nossa voz é negativa. Por quê? Porque sempre lembra das nossas experiências que não foram tão legais assim. Sempre vai trazer de volta para o presente a nossa história do passado que não deu certo. Então, por exemplo, tentando emagrecer, por exemplo, né? Eu vou entrar, nós então começamos agora no desafio de 15 dias, tem algumas pessoas online aqui que estavam lá, né, no desafio de 15 dias, da nossa conversinha. Então, quando eu falo de emagrecimento, eu posso dizer para mim mesma, você já tentou tantas vezes, você nunca conseguiu. Você sempre nada e morre na praia. Você não dá conta de terminar. Você começou o desafio de 15 dias, beleza, mas você não consegue terminar ele. Né? Então essa vozinha a gente pode até achar que é a voz do inimigo e pode ser, mas na maioria das vezes não, somos nós mesmos, né? Então é a nossa voz lembrando as nossas experiências. Então ou eu sou intencional e eu tenho uma voz nova, com uma novidade de vida para viver o novo de Deus, ou eu tenho uma voz automática, e essa voz automática é baseada nas minhas
decepções, nas minhas tristezas, nas coisas que deram errado na minha vida. Então a primeira voz é a voz de Deus, que é mansa, suave, calminha, fala baixo. A segunda voz é uma voz tagarela, que não para hora nenhuma, às vezes até dormindo ela está falando, é uma voz tagarela, que é a voz, a minha própria voz. A terceira voz é a voz do inimigo mesmo. O inimigo de Deus, que é também o nosso inimigo, ele também fala conosco, né? Ele sopra algumas ideias. E ele não tem como ler nosso pensamento. Então ele joga a ideia e fica percebendo para ver se você entrou na onda dele. Se você entrou na onda, ele fala mais coisas. Por exemplo, você está ali com o seu cônjuge, por exemplo, e fala assim, olha, ele está fazendo tal coisa. E aí o inimigo te observa. Ele não tem como saber o que você pensou, mas ele te observa. E aí se você levanta, por exemplo, e vai no celular dele procurar o que você não achou, o que você não perdeu, aí o inimigo já entendeu. Você caiu na conversa. Aí ele dá outra ideia. E ele dá outra ideia. E ele vai te levando, ele vai te conduzindo através da fala dele. Então o inimigo também fala e nós temos que estar atento para isso também, né? A quarta voz é a voz dos outros. E muitas vezes, por insegurança e por um bloqueio chamado necessidade de aprovação, nós ouvimos muito os outros. Qual o problema de ouvir os outros? Tem duas formas de ouvir os outros, né? Tem dois tipos de os outros. Tem um primeiro, os outros, que são os conselheiros, né? Que são pessoas que te inspiram, são pessoas que estão no nível acima do seu nível, naquele ponto que você quer chegar. Por exemplo, você está começando com a criação de filhos, você acabou de ter seu filho, aí você vê alguém que já venceu essa etapa, que criou bem criado, que tem valores que você admira, aí você vai estar com dificuldade com seu filho, você vai até essa pessoa, porque essa pessoa, ela pode se tornar um conselheiro para você, porque ele já chegou num lugar onde você quer chegar. Então aí você está buscando os outros certo, né? Você busca pessoas, são conselheiros, são pessoas que você pode modelar. Ou seja, copiar a frequência comportamental dela, copiar as experiências dela. Então isso aí é top. Ouvir os outros é bom. Mas o problema é que na maioria das vezes é assim. Estou com um problema no casamento. Eu procuro um outro para me falar alguma coisa que está mais lascado do que eu. Que está com problema de casamento também. E aí essa é uma voz que ela pode até se confundir com a voz do inimigo, que o negócio ali pode ficar bem complicado, né? Então quando eu quero ouvir outra pessoa, eu procuro alguém que seja um exemplo naquela área específica que eu preciso me desenvolver. Então essa é a forma correta de ouvir outras pessoas, mas na maioria das vezes nós ouvimos o padeiro, o leiteiro, a avó que não é um exemplo em alguma área, ou a mãe que não entende determinada situação, a gente fica ouvindo todo mundo e isso aí se confunde. Por quê? Porque vai juntar com outras vozes que já não estão legais dentro de mim e isso vai me levar cada vez mais a me perder no caminho e a me afastar, né, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então como eu faço? Eu falei que no final eu falaria de outra forma, eu falei que a gente tem que se acalmar, tem que pelo menos respirar, né, gente? Respira fundo algumas vezes do dia para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Mas uma outra forma também de ouvir a voz de Deus ou de me afastar da voz de Deus é em questão de você viver na carne ou você viver no espírito, né? É esse que é o lado lindo que eu acho dessa passagem. Por que que Deus fala, né, através aí do apóstolo Paulo, por que que Deus fala que nós temos que deixar a carne e viver no espírito? Porque Deus é um Deus que quer te ferrar? Não, é porque Ele tem um plano muito bom para você e para mim, Ele tem planos bons a nosso respeito, Ele tem coisas incríveis para acontecer e Ele precisa te falar isso para você seguir nesse caminho. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós corremos o risco de repetir nossas histórias muitas e muitas vezes. Então o que Deus quer na verdade é trazer para que a gente viva o novo dele, os projetos que eles têm para a nossa vida. Mas um grande problema que nós temos nisso é quando nós vivemos a vontade da carne. Porque a carne, tem uma passagem muito forte sobre isso que fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, ela é terrível, né? Então nós somos um ser triuno. Vamos pensar aqui como é que nós funcionamos. Nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito e nós temos uma alma e vivemos num corpo. Né? Então, na verdade, nós somos espírito, nós estamos humanos, né? Eu costumo brincar aqui, nós estamos humanos, mas nós não somos humanos, nós só estamos humanos. Então, nós somos um espírito. Então, por isso que um dia nós vamos voltar.
de onde nós viemos, porque nós somos o Espírito é imortal, né? Então nós vamos voltar para casa um dia, mas por enquanto nós estamos humanos e nós temos esse corpo aqui. E esse corpo, ele é terrível, porque ele quer fazer tudo do jeito dele, né? Ele quer conforto, ele quer mordomia, enfim, ele quer um monte de coisas que não combinam muito. Então vamos fazer uma alegoria aqui. Essa alegoria, eu ouvi a primeira vez do Pablo Marçal, não sei se foi ele que criou, mas eu achei bem didática, né? Então o que é o espírito? O que é o nosso espírito? O espírito é a estrada. Por que é a estrada? A estrada nos leva para Deus, a estrada nos leva para a nossa essência, é a estrada. E nós temos nessa estrada um veículo com um motorista. O motorista, quem está dando sentido, quem está andando nessa estrada é a nossa alma. E a palavra diz que a nossa alma tem saudade de coisas que nós não vivemos. Por isso que nós estamos seguindo a estrada que é o espírito. Mas nós temos um veículo, e o veículo é a carne, o veículo é o nosso corpo. Já ouviu falar da expressão um carro desgovernado? Se nós pensarmos nessa alegoria, carro, motorista e estrada, tá tudo certo e vai dar tudo certo no final. Porque realmente para andar numa estrada, nós precisamos do motorista e do carro também, do veículo. Então tá tudo certo. Mas e se esse carro estiver desgovernado? É aí que está o problema. Muitas vezes nós estamos na vida como carros desgovernados. E onde é que nós ficamos como carros desgovernados? Quando o nosso corpo, ele como carro, ele quer tomar o governo sozinho. Então o que seria um carro desgovernado? É um carro que não segue a estrada e também o motorista não tem controle sobre ele. Ele está desgovernado, ele vai para onde ele quer. Imagina a loucura que seria isso. O carro desgovernado. Então, mas também isso acontece conosco. Nós, muitas vezes, o nosso espírito quer uma coisa, a nossa alma está em conexão com o espírito, o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus, Deus tem sonhos grandes a nosso respeito e nós estamos como um carro desgovernado. O nosso carro está mandando. Imagina que loucura o carro mandar no motorista. Mas é isso que acontece muitas vezes. E isso, pensa, por exemplo, no seu corpo hoje, seu corpo físico. Se o seu corpo físico estiver longe de saúde, de controle de peso, de disposição, de tudo isso, se você estiver o contrário disso, o seu corpo ele está desgovernado nessa área. Se você também vive, por exemplo, um casamento todo confuso, um casamento muito complicado, um casamento onde Deus não está agindo ali porque você não está deixando e a confusão está grande no casamento, nesse ponto, no seu casamento, você está como um carro desgovernado. E assim em todas as áreas da vida, né? Na área financeira. Se nós não estamos caminhando para a prosperidade, o nosso carro está desgovernado. E em todas as áreas. Se eu não tenho espiritualidade diária, se eu não tenho meu contato com Deus, se eu não tenho essa intimidade com Deus, na área espiritual o meu carro está desgovernado. Então nós podemos ter o carro desgovernado em uma área ou em mais áreas. Então o que nós precisamos então fazer? Colocar o corpo no lugar dele. Ontem eu comparei o corpo com uma criança que tem direito a tudo que os pais têm, que a família tem, mas a criança não pode mandar. O nosso corpo é a mesma coisa. O meu corpo ele pode curtir tudo nessa vida. O corpo é o que aproveita, né? Que desfruta, que curte a vida. Mas o corpo não pode mandar. Então é isso que a passagem fala muito sério com nós, Gálatas 5. Né? Não satisfareis o espírito da carne, não satisfazer os desejos da carne, mas viver no espírito. Então o que é viver no espírito? É ser um santinho e ficar só ali sem pecar? Não. O viver no espírito é conectar o meu espírito com o espírito de Deus e saber o que é bom para mim em relação a tudo, em relação à saúde, em relação a finanças, em relação a casamento, em relação à espiritualidade, em relação a tudo. Quando eu conecto o meu espírito ao Espírito de Deus, eu submeto o meu espírito ao Espírito de Deus, eu busco as obras do Espírito e isso me leva para onde? Para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas se eu faço o contrário, eu não sigo o Espírito, mas eu começo a seguir a carne, eu vou então agir como um carro desgovernado. A estrada é boa, o motorista é top, mas o carro ele está desgovernado e ele não vai alcançar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então esse é o nosso papo dessa semana, né? Nós vamos ajustar, nós vamos colocar a carne no lugar dela. Ela pode curtir, é lícito para ela muitas coisas, mas só que ela não pode governar. E nós vamos acionar o nosso espírito para buscar as obras do Espírito ligadas ao Espírito Santo de Deus, que tem planos bons
para mim e para você. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar comigo no Thanks God Every Day e até amanhã, se Deus quiser.